Bom, então, só para dar início, né? Hoje nós temos como convidadas a Uhum. Isabela Bretas e a Elizabeth, que estão aqui para trazer para nós uma mensagem do Senhor, né? Não tem nada, eu falo sempre aqui que não tem nada mais gostoso do que falar de Jesus, né? Tem. Então, nada. Então, eu vou deixar elas livres para trazer para a gente aquilo que Deus quer falar para nós hoje. Você tem a palavra. Amém. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu amo conhecer pessoas, eu amo interagir com pessoas, né? Com pessoas que têm a mesma fé, que têm o coração receptivo. A gente vê que Deus tem feito uma grande obra na vida de tantas pessoas. E temos visto Deus fazer maravilhas nesses dias, né? Então, não percam tempo, orem, que Deus está respondendo, né? Então, eu preparei assim um- uma reflexão aqui para nós e vou dar também um breve testemunho. Eu separei um texto que está em Romanos, não sei se vocês acompanham na Bíblia, mas não precisa, eu vou ler, tá? Romanos capítulo 8, verso 28, que fala assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, na verdade, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, né, que a gente abre o coração, ele é um gentleman, ele não é um arrombador de portas, né, ele só entra onde ele é convidado. E se você já entregou o seu coração para ele, então você se colocou dentro do propósito dele, né, porque Romanos fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você agora tem um dono, né? A palavra Senhor significa dono. E esse dono, ele não apenas tem o coração, tem o seu coração, mas ele ama cada um de nós com um amor incondicional, né? E cuida de cada detalhe. Eu estou lendo aqui eu fiz um pequeno resumozinho aqui. E ele faz realmente com que tudo, todas as coisas cooperem para o nosso bem, até mesmo seus erros, até mesmo as suas falhas, tudo, até as situações adversas que a gente passa, vão cooperar para o nosso bem. E eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo na quarta-feira passada, dia 16, há exatamente uma semana. Eu moro na fazenda, em Esmeraldas, e todas as quartas-feiras, meu marido é médico, ele tem plantão em Belo Horizonte. Então, é o dia que eu venho, geralmente, para Belo Horizonte, às quartas-feiras. Na verdade, eu tinha vindo até na terça, porque eu tive uma reunião de mulheres na casa da minha irmã. Só que antes de sair de casa, eu estava passando pelo quarto da minha filha, lá na fazenda, e eu vi um livrinho, um devocional. Esse livrinho aqui, ó, é do Max Lucado. Um devocional super antigo, que tinha, assim, uns 5 ou 6 anos que eu nem pegava nesse devocional. Ficava lá, estava lá no quarto da minha filha. Na hora que eu estava saindo para Belo Horizonte, ele me chamou a atenção. Eu falei, ó, vou levar esse devocional para ler. E coloquei dentro da bolsa. Aconteceu que, agora eu vou resumir, uma situação para vocês entenderem o que aconteceu. Há mais ou menos um mês, eu tive um episódio de infecção urinária. Tratei com antibiótico e fiquei boa. Então, menos de um mês. Quando foi na quarta-feira, de madrugada, por volta de 4 horas da manhã, quando eu venho para Belo Horizonte, eu durmo na casa da minha sogra. A gente tem o nosso quarto lá. Eu acordei às 4 horas da manhã, sentindo todos aqueles sintomas de infecção urinária de novo. Eu acordei e falei: Meu Deus, eu não acredito, infecção urinária de novo. E os sintomas estavam fortes. Aí, como eram 4 horas da manhã e o meu marido tinha que pegar o plantão muito cedo e ele tinha um dia de muitas cirurgias, eu saí do quarto, fui para um outro quarto da casa da minha sogra. E na hora que eu saí, eu levei a minha Bíblia e peguei esse livrinho aqui. Falei, eu vou levar esse livrinho também. E eu não estava sentindo bem. Eu fui para o outro quarto
E aí eu sentei lá no sofazinho e falei assim: Deus, por favor, fala comigo. Eu não estou entendendo essa infecção de novo. Fala comigo, por favor. E aí eu abri no dia 16 de julho. Eu vou ler para vocês. Começa assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, verso 27. Está numa versão mais atualizada. Aí vou ler. Os sintomas da infecção urinária, se alguém aí já teve, toda hora você tem vontade de ir no banheiro, não é isso? Então, assim, eu começava a ler, tinha que parar para ir no banheiro. E eu não voltava para o meu quarto para não acordar meu marido, eu ia lá no lavabo da sala. Ia no banheiro, voltava. Aí voltei ali. O chamado de Deus à coragem não é um chamado à inocência ou à ignorância. Não devemos ficar alheios aos imensos desafios que a vida traz. Devemos compensá-los com longas contemplações dos feitos de Deus. É aquela palavra que fala, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, toda vez que você entra numa situação adversa, de cara você já traz à memória aquilo que Deus já fez na sua vida, né? Por isso é preceito que por isso é preceito que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 2, verso 1. Faça o que for preciso para manter seus olhos em Jesus. São só três parágrafos. Acabou esse parágrafo, eu tive que ir no banheiro de novo. Quando eu voltei, continuei a leitura. Quando uma amiga Quando uma amiga minha passou vários dias no hospital ao lado do leito de seu marido, ela se apropriou, ela se apoiou em hinos para manter seu espírito erguido. Durante os poucos minutos em que saía para ir ao banheiro, cantava alguns versos do hino. Tu és fiel, Senhor. Quando eu li isso, eu falei, não é possível. Então, eu vou ler de novo. Nos poucos minutos em que saía para ir ao banheiro, cantava alguns versos do hino. Tu és fiel, Senhor. Faça o mesmo. É a frase que vem depois. Exclamação. Gente, aquilo teve um impacto na minha vida naquela madrugada, porque ali era só eu e Jesus naquele quarto. Eu falei, ele está falando comigo. Eu comecei a chorar ali a presença de Deus era tão palpável, era tão real ali, falando comigo, usando esse livrinho aqui que tinha mais de 10 anos que eu não, que eu não pegava, e o Espírito Santo fez eu pegar e colocar na bolsa. Então eu continuei. Memorize textos bíblicos, leia biografias de grandes vidas, pondere sobre testemunhos de cristãos fiéis. Tome a decisão deliberada de colocar a esperança em Deus. A coragem é sempre uma possibilidade. Como seguidores de Deus, eu e você temos um enorme bem. Sabemos que tudo dará certo. Alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão. Então, é uma experiência muito recente, né, que aconteceu na semana passada, e aí eu fui ficando ali, e eu prestei atenção assim, memorize textos bíblicos. E eu estava com a minha Bíblia. Depois que eu li isso, eu falei, agora eu vou ler a minha sequência. Eu estava com a Bíblia no marcador no Salmo 89. Quando eu abri o Salmo 89, tinha um trecho dele todo grifado, que foi um trecho que eu recebi em 2008, quando eu estava internada no hospital com uma enfermidade que eu tive. Eu recebi esse trecho de uma querida amiga, Liliane, e o trecho fala assim: Achei Davi com meu santo óleo o ungi. Isso foi naquela época de uma doença que não tinha cura, e eu fui curada completamente. E aconteceu o seguinte: na hora que eu abri, a Bíblia estava marcada, era a minha sequência do Salmo.
89, e eu li essa parte que estava grifada. E ali Deus trouxe à minha memória tudo aquilo que ele já tinha feito na minha vida, toda aquela fidelidade dele. E aí, cada vez que eu tinha que ir no banheiro, eu já ia cantando baixinho. Tu és fiel, Senhor, igual o livro sugeriu. Ele falou, faça o mesmo. Bom, e aí o Senhor me lembrou. Ele falou: quem foi que te mandou esse versículo? Porque quando eu recebi, em 2008, a minha amiga tirou, achei Davi, e colocou, achei Isabela. É muito bom a gente colocar o nosso nome nas promessas de Deus. Traz muita realidade para a nossa vida, sabe? E aí Deus falou comigo assim: você tem um livro para entregar hoje em Belo Horizonte, não tem? Eu falei: tem. Ele falou: para quem? Eu falei: para Lili. O livro estava no meu carro, para Lili, que me mandou aquele áudio em 2008, me mandou aquele versículo em 2008. Ele é um bordador. Deus é um bordador, né? Ele vai fazendo aquelas artes. Então, eu fiquei pensando, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até uma infecção urinária que é tão incômoda, estava cooperando para o meu bem, porque eu estava tendo ali uma experiência com Deus tão maravilhosa, né? Tão incrível. E aconteceu que eu fiquei ali, e aí deu 6 horas da manhã, meu marido acordou e saiu do quarto me procurando pela casa. Aí ele abriu a porta do quarto e falou, vai. Falei assim, não, eu perdi, eu não, Deus falou claro no meu coração, não precisa falar nada de infecção urinária com seu marido. Por quê? Se eu tivesse falado, meu marido é médico, ele ia falar, vai para o laboratório de novo, vai fazer exame de novo, médico, né? E eu tive a direção de não falar nada com ele ali. Mesmo porque, para não preocupá-lo, ele estava saindo para um plantão de muitas cirurgias. E aí, eu não falei nada com ele, sabe? E o dia transcorreu e aqueles sintomas foram reduzindo ao longo de um dia, 2 dias, e Deus falando comigo, sabe? Falando comigo, né? Como ele é fiel, sabe? E eu aprendi tanto naquela madrugada, com essa experiência, né? Com essa questão tão detalhada de Deus, com a forma carinhosa de pai, né? Para ensinar mesmo, para nos ensinar. Ele nunca perde a paciência para nos ensinar. Ele vai passo a passo, se precisar, ele desenha. Ali naquela madrugada, ele desenhou tudo para mim. Ele foi desenhando, foi uma experiência linda, né? E aí eu fiz mais uns comentários aqui. Olha, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, o segredo então é saber como esperar até que tudo se cumpra. Porque muitas coisas a gente não entende, né? Aquele episódio de infecção urinária tão próximo um do outro, eu não estava entendendo. Eu falei, Deus, mas eu não estou entendendo. Mas por causa desse episódio, eu tive uma experiência tão profunda com ele, eu pude conhecer mais ainda da, do capricho de Deus quando ele quer revelar. E a cada passo, a gente vai se tornando mais íntimo. E quanto mais a gente caminha com ele, mais a gente fica sensível à sua voz, né? Mais fácil de reconhecer a sua voz, porque quanto mais você incrementa o seu relacionamento com Deus, estreita o seu relacionamento nos seus minutos diários que você tira para ouvi-lo por meio da palavra e que você ora, né, e fala com ele por meio da oração, ali você vai travando um relacionamento de intimidade, né? E eu costumo dizer que separe um momento todos os dias da sua vida, todos os dias para você e Deus, e não negocie isso. Não, esses são os meus minutos com Deus, né? É ali que todo o alimento que você precisa, toda a força, toda a tração para a sua fé está nesses momentos que você trava esse relacionamento com Deus. E algumas pessoas perguntam: ah, mas como que Deus fala? Como é que eu vou discernir quando Deus está falando? Como é que eu sei quando é Ele falando, né? E quando a gente tem filhos pequenos, por exemplo, e a gente leva os nossos filhos num parquinho ou num clube, né? E eles estão ali brincando com muitas outras crianças, e nós estamos ali olhando de longe, mesmo se a gente estiver de costas, se os nossos filhos nos chamam, a gente sabe que são eles. A gente reconhece facilmente a voz deles. Por quê? Porque nós nos relacionamos com eles diariamente.
porque nós os conhecemos intimamente. Então podemos reconhecer a voz deles, e com Deus não é diferente. Quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais fácil fica discernir a voz dele, porque Deus fala o tempo todo. Nós, às vezes, é que não ouvimos, né? Então, eu escrevi: você tem uma promessa. Se você tem uma promessa de Deus para determinada área da sua vida e tudo parece absolutamente contrário, espere louvando e jamais murmurando. Eu li certa vez que a murmuração, o significado mais exato da murmuração é o seguinte: no lugar de Deus eu faria melhor. Esse é o significado da murmuração, é o cerne da murmuração, né? Por isso a gente precisa ter o quê? Calma. Deus está trabalhando, né? E ele vai fazer. Se você colocou uma questão na mão dele, ele vai fazer infinitamente melhor do que você pediu ou pensou. Então a questão é a posição que nós escolhemos para esperar no Senhor, louvando ou reclamando, murmurando. E aí eu vou ler agora três trechinhos que eu separei. O primeiro está no Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O segundo está no Salmo 25, versos 2 e 3. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. E por último, no Salmo 40, verso 1 a 4. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, esse trechinho aqui do Salmo é muito maravilhoso porque ele fala que quando uma pessoa realmente decide esperar confiantemente no Senhor, ela vai esperar louvando. E isso vai virar o quê? Um testemunho. Porque aqui fala: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, muitas vezes, uma situação que chega na sua vida adversa, tem pessoas te observando, né? A sua fé vai brilhar nessa hora. Jesus falou que nós somos luz no mundo e sal na terra, né? E isso, ele determinou que é assim. E a questão como a gente passa por determinadas situações e o que a gente usa a nossa boca para falar, a Bíblia fala que a nossa palavra seja sempre temperada com sal. É o que dá sabor, é o que faz toda a diferença. Pode reparar que quando você vai num jantar, né, maravilhoso, ninguém sai falando do sal. Nossa, você viu como é que o sal estava bom? Não, as pessoas falam da comida, né? Por que que aquela comida estava tão boa? Porque ela tinha um tempero. O tempero, o sal estava no ponto, né? Ninguém fez. Se você servir um jantar sem sal, os convidados vão sair falando mal da sua comida. Precisa do sal. E Jesus falou que nós somos isso, né? Nós somos esse sal na terra. A nossa vida é um testemunho em potencial. Todas as situações que nos acontecem são testemunhos em potencial. O que a gente chama às vezes de problema, adversidade, na verdade são oportunidades que Deus está nos dando de conhecê-lo mais e também de usar a nossa vida como um testemunho para muitas pessoas que nos observam, né? Então é tudo um grande privilégio. Por isso a gente precisa ter esse versículo bem gravado no nosso coração.
de saber que todas as coisas, não apenas as coisas boas, mas as difíceis também, cooperam para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Amém. Agora eu vou passar, a mamãe quer compartilhar também, né? Então, Nós meninas, queremos te ouvir. essa é a Isabela, né, que aqui pôde ter o privilégio de compartilhar com vocês. No princípio da nossa conversa, desse encontro, a Elce comentou que muitas das senhoras ou, né, pessoas aí que participam desse grupo são católicas, né? Vocês sabem o que que significa a palavra católica? Todas sabem? Qual que é o significado de católica? Não sei se todas sabem o significado exato. Pois é, o significado de católica é universal. Então, nós temos pessoas que moravam aqui ou em outros lugares, estão aí, outras pessoas aqui, e Deus vai unindo essas pessoas na Uhum. vida dele, né? Nós somos irmãs. Você vê Amém. que a gente se encontra e não fica ninguém acanhado, nem sentado na pontinha da cadeira sem assunto política ou tempo, né? Porque a gente tem essa comunhão, né? Nós temos essa vida em comum e é isso que a gente gosta de compartilhar. A Renatinha comentou que agora o Senhor é um amigo íntimo dela, né? O Renatinha, Deus, Jesus, depois de um certo tempo que aqueles homens, né, andavam com ele, e eles são chamados de discípulos. Discípulo é diferente de aluno, né, gente? Aluno às vezes escola, às vezes não vai na aula, às vezes pede o outro para assinar a chamada lá, a lista de presença. Discípulo é aquele que quer aproveitar tudo que aquele mestre oferece, né? Então, eles andavam com Jesus e foram cada vez querendo mais estar com ele. E no Antigo Testamento, os homens que andavam com Deus e que serviam a Deus, eles eram chamados de servos, né? Porque eles estavam ali andando com Deus, servindo a Deus. Então, um dia, Jesus reuniu mais intimamente, né, um grupo menor, não era uma multidão, eram esses que realmente queriam estar com ele, criam nele, né? E falou com eles: Olha, eu já não os chamo mais de servos, eu os chamo de amigos. Então, foi um degrauzinho na escada, né, da convivência com ele. Amém. Quando ele morreu, né, ele foi sepultado. Aquelas mulheres foram até lá a sepultura para colocar algum unguento, alguma coisa, e não o acharam. O anjo até falou: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, né? E aí a Maria Madalena não o reconheceu, né? Ele estava andando no jardim, ela achou que ele era um jardineiro. Por quê? A última imagem que ela tinha dele era aquele Jesus crucificado, esvaído, né? E sangrando e sem conseguir respirar, até morrer. E ali ele estava ressuscitado, com o corpo glorificado. É esse corpo que a gente vai ter quando ele voltar, para a gente Amém. ser eternamente maravilhosa com Deus. É sem ruga, é sem mancha, e é tudo uma maravilha, porque é eternamente. E Amém. aí, nessa hora, ele deu um recado para Maria Madalena. O que que foi o recado? Falou: Maria, vai lá e fala para os meus irmãos. Então, gente, olha que degrau enorme que subiu. De servo para amigo, de amigo para irmão. Amém. Renatinha, você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? Se você crê, você recebeu de Deus o poder, e olha que poder, de ser feita
filha dele, porque Jesus levou lá na cruz tudo que nos impedia de ter a vida apropriada para estar nesse propósito eterno. Se o propósito é eterno, qual o tipo de vida apropriado para esse propósito? Eterno, Verdade. vida de verdade, vida que não acaba. Que vida que é de verdade, que não acaba? A vida de Deus. Então, se a gente crê em Jesus, do fundo do nosso coração, ele nos concede esse poder de nos tornarmos filhos. Nós temos vida eterna. Tem Amém. pessoas que acham que vida eterna é uma vida depois da morte. Vida eterna é a vida que Deus tem. Nós não temos a vida que os nossos pais nos deram. Um dia a gente vai morrer também. Mas nós cremos, nós temos vida eterna, vamos ressuscitar e estar eternamente com Deus. Então, Renatinha, você considera esse Senhor maravilhoso, que você crê nele, viu? Não só como seu amigo, né? Você é irmã dele e Amém. filha muito amada do Pai. Nosso Pai Amém. é maravilhoso e nos concede esse poder de sermos feitas filhas dele. Então, quando a gente crê, a palavra fala que a gente agora é uma nova criatura. A gente já sabe tudo, a gente já sabe viver essa vida, a gente já sabe. Não, um bebê, quando nasce, ele sabe tudo da vida dele, se ele vai ser médico, se ele vai trabalhar, se vai ser um artista, se ele vai ser um. Sabe, não é? Então, mas a vida está lá nele, a vida dele. Então, nós temos vida eterna e o Espírito Santo vai nos ensinando, nos fazendo lembrar de tudo que Jesus nos fala na palavra, porque Jesus é a palavra viva, né? Ele veio ao mundo para falar com a gente. Quem é o Pai? Qual que é o propósito? Nos apresentar tudo isso para a gente, com o nosso livre-arbítrio, podemos fazer a escolha, né? E o Espírito Santo é tão lindo que no Antigo Testamento Deus fala, né? A cada dia eu ponho diante de você a escolha, a, Aham. a maldição, É. vida ou a morte. E aí ele dá uma dicasinha: escolhe a vida. Então, quem creu, escolheu a vida, Amém. vida de verdade, né? E aí, o que que Paulo fala, né? Que a gente passa a andar num caminho que é sobremodo excelente. Então, o caminho, minhas queridas, que é muito acima do nosso caminho. Nós temos o nosso modinho aqui, que é muito acanhado. Deus nos convida para andar no modo dele, porque somos filhas dele. E o poder dele opera em nós. Nós recebemos o poder de sermos filhas, né? Então, ele nos convida para andar nesse caminho que de antemão, ou seja, já estava preparado. Ele não sai correndo para preparar, não. Já está preparado e pronto, né? Ele preparou para que nós andássemos nele. Aí a gente acha que a gente tem que fazer um colosso de coisa. Não, você tem que se esforçar para isso, você tem que se esforçar para aquilo. Aqui ele está falando que é para a gente andar nas obras que de antemão ele preparou para a gente fazer. É isso que está falando aqui? Não, para a gente andar nelas. Vocês já foram em alguma obra em construção? Tá. Você entra na obra, você não entende quase nada, né? Dependendo do andar lá da obra. Se tem um engenheiro, um arquiteto com você, você fala assim: nossa, mas essa parede ou isso aqui, o que que vai ser isso? Aqui está esquisito. Calma, ainda não está pronto. Uhum. Cuidado, olha, tem um lugar aqui que está desprotegido, cuidado para você não cair aí nesse lugar, né? E aí Deus vai nos mostrando as maravilhas que Ele faz, nos dá o privilégio de cooperarmos com Ele, né? E nos maravilharmos de tudo que Ele faz, né? Então, Ele nos concede mesmo o poder de sermos filhos dele, né? E aí, gente, hoje nós tivemos aqui mais um banquete na Oh, palavra que dele. delícia.
Toda vez que a gente abre a palavra, não é uma refeiçãozinha, não. Às vezes a gente fala que é uma vitamina, né? Não. É um banquete É verdade. da mais alta qualidade, né? Então, cada vez que a gente tem um banquete, separa uma porçãozinha, deixa guardada lá no seu coração, para você poder entregar para alguém que ainda não tem nada preparado para si. Uhum. E quando a gente experimenta desse banquete, é isso que a gente vai querer. E isso vai ser eternamente, porque Deus é infinito, né? Amém. Então, levar a eternidade, começamos a conhecê-lo aqui, continuamos caminhando assim e a eternidade. Foi um prazer enorme estar com vocês novamente. Que esse nosso maravilhoso Pai, o nosso maravilhoso e todo-poderoso Salvador, que não só nos salvou, mas nos mantém a salvo, né? Continue sendo o nosso amigo e mais do que amigo, o nosso irmão todo-poderoso. Amém. Ele mesmo falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é Ele que intercede por nós. Com Amém. todas vocês. Foi muito bom estar junto de novo. Muito bom. Eu só quero fazer dois comentarinhos. É tão lindo a tela, né? O trabalho bordado de Deus, porque esses últimos 3 dias eu estou muito nesse ponto também. E hoje eu estava mexendo em umas coisas aqui, coloquei uma mensagem do Louis Giglio, e ele estava falando exatamente disso, da gente deixar Deus usar a gente de uma maneira que não vai precisar de falar, porque às vezes a gente fica assim, ah, mas como que eu não sei falar? Não precisa não, só vive, mostra quem é Deus para você e as pessoas vão te perguntar. Você não vai precisar ficar querendo trazer a conversa ou chegar no assunto. As pessoas vão direto ao assunto e te perguntar o que que você tem, né? E quando você falou de lembrar, né? Essa é outra coisa. Eu estou na minha leitura da Bíblia, estou lá na parte que o povo de Israel, né, pisa na bola e Deus com amor vai lá e olha, vocês vão ter que sofrer, vão ter que aprender, mas ó, não vai ser para sempre. Eu vou e quando eles oravam, a gente estava falando sobre oração aqui no nosso grupo as últimas 3 semanas. E a gente viu que é importante a gente lembrar o que Deus já fez, né? Sim, Porque as coisas que ele já fez mostram o seu caráter, né? E o que ele pode fazer. Então, eu lembro, às vezes, e tenho aprendido muito, olha que eu já 65 anos, e eu todo dia eu aprendo uma coisa nova. E Deus, ele quer que a gente use a palavra de Deus, não para me pegar um versículo e falar, Deus vai fazer isso para mim, mas não, é para a gente conhecer o caráter dele. Ele foi capaz de fazer isso. Ele pode fazer isso, né? Então eu tenho que tomar posse de que ele é capaz, né? Eu creio nisso, né? Não é eu querer ficar falando, ah, não, Deus vai fazer isso para mim. Ele fez, ele pode fazer, mas eu creio, né? E outra coisa que me chamou muita atenção nesses últimos dias é que Deus usou até os reis maus para esse propósito, né? Para esse plano perfeito que esse emaranhado da tapeçaria que ele estava fazendo, ele usou os reis da Síria, o rei da Babilônia, ele usou tudo isso que parecia muito mal, levou o povo judeu para ser escravo, mas tudo isso era o plano traçado para trazer eles de volta, né? Então, assim, é lindo, gente. Eu falo que eu fico, ui, ler a Bíblia é bom demais. a gente não acostuma com Não, De Deus. ele é jeito muito maravilhoso. nenhum, de jeito nenhum. É muito, muito bom. E outra coisa que você falou sobre desperdiçar, eu coloquei na minha nota aqui, desperdiçar as provações, né? Porque se a gente começa a reclamar, a murmurar, a ficar triste, a gente está desperdiçando a oportunidade de deixar Deus nos ensinar ou com a nossa atitude, outra pessoa falar, nossa, como é que você está conseguindo, né, passar por isso assim tão forte, né? Então, assim, não é eu não consigo não, mas é Deus em mim, né? Então é assim, a gente aproveitar mesmo as oportunidades que Deus
dá para a gente, né? Até as difíceis, elas vão fazer da gente aquele servo fiel, né? Eu vou abrir aqui para vocês, se alguém quiser fazer uma perguntinha ou comentar alguma coisa. Ups, espera aí, cadê a Isabela? Pronto. Estamos aqui, é porque Apareceu, deu uma congelada na imagem. Agora voltou. apareceu. Alguém tem alguma pergunta? Nada? Eu gostaria de saber das duas, Elizabeth, como que Jesus, como é que Deus entrou na vida de vocês? É, na minha vida é o seguinte, eu venho de uma família católica também, né? Estudei em colégio de freiras, meus avós, meus pais, todos na religião católica. E eu tinha 13, 14 anos, participava das celebrações, de tudo, achava tudo uma beleza, tudo muito bem ensaiado e tudo mais, mas eu sempre fui mais quieta e mais calada, então eu observava muito. E no fundo do meu coração eu pensava assim: Deus não pode ser só isso. Eu quero conhecer o meu Criador. E fui crescendo, né? Dancei minha valsa de 15 anos, tirei minha carteira de motorista, fui para a universidade, conheci meu marido, namoramos, noivamos, casamos, tive minhas 3 filhas. Quando Isabela estava quase casando, um dia ela me convidou para uma reunião de pessoas que reuniam assim em volta de uma mesa para estudar a Bíblia. E eu fui. E nessa reunião, lendo a palavra, aquela palavra saltava para mim. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Quando nós voltamos para pegar nosso carro para vir embora, Isabela falou: Mamãe, e o que que você achou? Eu falei: o que eu procurei a minha vida inteira, eu Ai, que achei. lindo. Isso tem 40, eu tinha 48 anos, tem 32 anos, porque hoje eu estou com 80 anos, né? E não vivo sem o Senhor de jeito nenhum. Amém, amém, Amém. amém, amém, amém. Eu lembro de quando você falou isso. Pois é. Então, gente, já que ninguém tem mais perguntas, quero Até a agradecer. próxima vez, né, Até a Elce? próxima, claro. Se Aqui Deus quiser. sempre tem que ter uma próxima. E ó, tô chegando em BH daqui um mês. Eu quero ver vocês em pessoa. Ah, Não claro, com deixa de nos certeza. falar, não deixa de Avisa para a nos gente falar. tomar um café. Vamos É, sim, vamos. tomar um Com pão de café ou ir queijo. à fazenda E com a lá na gente. fazenda, e a Fazenda é fazenda. pertinho de BH, Ah, viu? pois é. Ó, aqui, ó, minha amiguinha aqui que eu Combinar ficar lá na alguma casa coisa. dela é essa daqui, ó, Marília. Então, mas O vamos seu, sim. o seu devocional, como é que a gente pode comprar pelo Amazon? Ou Sim, pode comprar pela Amazon, pode comprar pelo WhatsApp. Tem Você na está Amazon aqui dos Estados Unidos? Não, é na Amazon do Brasil. Então, para Ah, comprar, claro, eu já enviei alguns livros para os Estados Unidos, já enviei para vários países, porque como tem muitos brasileiros que ouvem os áudios, tá? Alguns há 11, 12 anos, e tem muitos que moram, já enviei livro até para o Japão, Uau! é, já enviei para a Arábia Saudita, vários lugares. Então, o que que acontece? é isso. É, Como a o gente faz, Isabela, para você é mandar? só você. A Elce tem o meu celular. É só entrar em contato comigo pelo celular e eu dou as coordenadas direitinho, passo a passo, como que vocês fazem para receber aonde vocês estiverem no mundo, tá? O frete internacional. No Brasil não tem frete, frete é grátis para todo o Brasil. Já enviei para todos os estados do Brasil, tá? Ah, Frete grátis. é mais Para o para caramba. exterior tem o valor, né? É. É, Os Estados Unidos está na faixa aí de 120, R$ 150 o frete. Uhum. não é Ok? ruim, não. Já No, enviei no alguns Rio, livros. eu tenho que te pedir também desculpa. Desculpa. Pode me pedir, vocês todas que estão aqui na reunião, podem me pedir diretamente no meu celular, que aí não passa pela Amazon, e aí o Tá, prazo que eu envio direto pelo meu WhatsApp ele vai mais rápido. A Amazon, o sim. trâmite é mais Mais demorado, lento. é mais, Uhum, tá? entendi. Ah, eu vou Obrigada. fazer isso. Obrigada. Beleza. Sem Tem contar alguma que é de lindo. vocês, tem alguma de vocês que mora em Belo Horizonte? A Dona Marília, Marília. Marília, Marília. Isabela e Beth, vocês estão convidadas então para tomar um café aqui na minha casa, junto, porque a Elsa vai ficar hospedada aqui,
E nós vamos tomar um café e vamos. Ai, vai ser muito bom, porque eu conheço vocês há muitos anos. Sigo vocês, eu recebo as mensagens. E eu acho que eu que apresentei para a Elce, não foi, Elce? Foi. Eu comecei a mandar para a Elce também uma hora. Marília, que mensagem é essa? Eu quero receber. Aí Não, eu porque falei, às vezes ela não mandava. Aí eu fiquei com mensagem de hoje, cadê, Marília? Não, eu quero a fonte direta, eu não quero intermediário. realmente foi isso. Aí ela pediu e eu tenho certeza que todos os dias ela vê. Eu, às vezes, dou umas puladas. Aí, na hora que eu pulo, assim, eu viajo, eu falo, nossa, gente, tem tanto tempo que eu não vejo essas meninas. Eu clico lá, aí eu sorteio, assim, não, hoje eu vou ver esse aqui. E sabe o que eu faço também com vocês? Às vezes eu procuro por versículo a mensagem, porque eu nunca apaguei uma mensagem de vocês. Então tá lá, né? Também não Aí apago. eu penso assim, esse versículo aqui tá muito bom para me enviar para essa minha amiga. Aí eu falo, não, mas eu não vou enviar só o versículo, aí eu vou Vai lá na e fico, meu mensagem. dedo até dói de procurar, porque ela tem aquela paisagem, né? Aí eu acho, aí eu escuto e envio. Ela fica assim, Marília, mas impressionante, você tem as mensagens em caixa para gente. Eu fico assim, doente, tanto procurar. Ai, que delícia. Ai, Mas é coisa de impressionante como Deus. parece que você fala para cada um, todo dia de manhã, quando eu Verdade. caminho, depois de que eu ouço a palavra, o evangelho do dia, eu abro a sua mensagem. É impressionante, eu estava precisando ouvir aquilo. Voz Como é que Feliz, pode isso? feliz É demais, sabe? mágico, é de Deus, não tem outra explicação, é fé Claro. pura. A Isabela e a Beth, quando chegarem lá no céu, os anjos vão ficar em volta dela e vão falar assim: agora vocês vão falar só para gente. É Ai, impressionante. Eu vou estar nessa não, rodinha, né, essa Elcio? parte, essa parte é a melhor, sabe? De ouvir os testemunhos mesmo. Como tem 12 anos que eu comecei a enviar esses áudios, né? Resumindo aqui a história dos áudios, eles começaram porque eu li um livro do Andrew Murray, um livro sobre oração, e eu decidi fazer um resumo do livro e enviar em áudios curtinhos de 3 minutos para as minhas amigas via WhatsApp. Então, eu comecei a enviar essas mensagens desse jeito. Quando acabou o livro, elas falaram: Ah, manda mais áudio. Eu falei: Gente, o livro acabou. Elas falam, mas está tão bom receber um conteúdo assim que alimenta a alma da gente. Aí eu falei, já sei, então eu tive uma ideia, eu vou começar a ler pequenos trechos da Bíblia e fazer uma reflexão e continuar enviando os áudios. E assim começou. E aí elas recebiam e começou, manda para o grupo da família, manda para um amigo que lembrou, manda, né? Os conteúdos de WhatsApp, eles se multiplicam dessa forma. Então, É. hoje, 12 anos depois, são brasileiros no mundo inteiro que recebem esses áudios. Eu recebo centenas de testemunhos, às vezes escritos, às vezes em áudio, outras pessoas me telefonam para contar testemunhos do poder de Deus, porque, na verdade, o áudio é simplesmente um instrumento para levar o quê? A Sim, palavra, né? E sim, o poder está na palavra de Amém. Deus, né? A palavra sim. de Deus, ela é uma Verdade. semente incorruptível. Então, aonde ela cai, ela germina e dá fruto. Então, isso muda a vida das pessoas, né? Então, se você expor a sua mente, o seu coração um pouquinho todos os dias a palavra de Deus, a sua fé vai sendo fortalecida, Deus começa a fazer grandes coisas, né? Sim, E ele faz, a gente Uhum. sabe que ele faz. faz mesmo. E essas suas reflexões parece que vem é uma conexão de Deus direto com você para esses milhões de pessoas no mundo inteiro que estão precisando ouvir. É Amém. porque, Glória a na Deus. verdade, elas não têm ideia da quantidade de gente que lê, que faz essa leitura Não e tem. participa, porque você, É. você manda para mim e eu mando para É, quantas, né? é. Não dá Então, para ter as ideia do pessoas, alcance. A pessoas que sua não estão conexão nesse é grupo. uma coisa de E, Deus, né? e o que eu acho mais maravilhoso é a gente ter esse hábito, sabe, dessa devocional. Eu, assim, sempre, eu estudei em colégio evangélico, então, assim, eu sempre tive o hábito de ter uma devocional de manhã. Mas eu falava Ah, assim, o dia que eu aposentar, vai ser uma benção. Então, eu tenho um tanto de devocional aqui, ó, Max Lucado. Ah, pois é. Esse verdinho aqui, para quem não tem, é maravilhoso, né, Elcio? Esse É um aí, verdinho. esse aí é comida forte, é churrasco. Esse aqui tem dia que tá. Esse é churrasco dos pesados.
Esse livro é uma maravilha. A gente já fiz essa devocionais um monte de vezes. Esse aqui, eu estava olhando aqui, comprei no aeroporto indo para Houston, 2014. Esse Max Lucado aqui me acompanhou por muito tempo. E agora, né, que eu faço a leitura bíblica, eu falo que tem dia que eu falo, ai, gente, hoje não tem nada para fazer. Então eu começo lá às 7h30 da manhã, vou até meio-dia de pijama lá na minha mesa, é bom demais. Então, que bom verdade. que é um hábito que nós todas temos e que nos faz tão bem iniciar o dia, né? Dando o primeiro lugar àquele que merece o primeiro lugar. Amém. Então, é muito bom. Amém. Muito obrigada. Agora eu tenho recebido também agora, depois que eu lancei o devocional, eu lancei em novembro de 2024, né? Foi. Então, eu tenho recebido muitos testemunhos advindos do devocional. Pessoas que estão tendo experiências com Deus e muitas pessoas tirando a Bíblia das prateleiras, Ah, porque no final de cada mensagem tem 3 sugestões para você ler na sua Bíblia, que elas enriquecem muito cada mensagem diária, né? Então, assim, os testemunhos, eles deixam meu coração em festa mesmo, que eu estou vendo Deus fazendo um movimento, sabe? amém. Muitas Amém. Glória a pessoas Deus. É para deixar querendo ler mesmo. a Bíblia, se interessando pela Bíblia novamente. Graças a Deus. É Isso é Glória a Deus. muito maravilhoso, Tá né? bom. Sim. que bom, gente. Fico feliz. Foi um tempo agradável que a gente possa tirar lições de hoje, né? Eu falo que durante essa semana inteira que a gente possa pegar pedacinhos do que a gente escutou e aplicar e, sabe, querer fazer daquilo o alimento para nós, né? Que cada dia a gente rumine. Eu falo muito aqui para as meninas que a gente precisa estar ruminando o que a gente escuta, né? É, Ruminando até a gente conseguir absorver a essência, né, daquela mensagem e botá-la em prática na nossa vida, né? Para Amém. que venha a ser nutrição para nós. É isso Então, mesmo. Amém. muito obrigada pela presença de vocês, muito, muito Ah, tá mesmo. bom, E já bom. já a gente marca o próximo encontro. Pois Se é. Deus Tá. quiser. vai ser um prazer. Amei conhecê-las. Deus Amém. abençoe a vida de cada Obrigada. uma. Amém, amém. Vocês Que está também. aí representada, que Deus faça, cumpra os seus projetos, Ele tem projetos Amém. para nós, para todas nós, né? E que Sim. Ele realize todos esses planos perfeitos, né? Amém. No Amém. centro Ah, da em nome de vontade dele. Jesus. Amém. É isso Amém. 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 Obrigada. Muito obrigada. Glória. Obrigada, obrigada. Muitas bênçãos para você, para Beijo. sua Feliz voz, para dia. sua mente, para o seu espírito, o seu e da Amém. sua mãe. Vocês Amém. duas, Amém. né, Amém. Bom, são gente, bênçãos. Silvia, você já que eu vi que você escreveu uma coisa ali. Gente, Deixa eu ver então nós aqui. vamos, se vocês precisarem sair, a gente vai ficar mais um tiquinho aqui para botar a conversa em dia, pedir oração, porque a gente gosta de ver se alguém tem algum pedido de oração. Quem tiver que sair, tá, fica à vontade, mas a gente tem uns pedidos que a gente estava Cura. orando por eles. Quero saber como. A Sula que tinha, né? A amiga dela que vai ter cirurgia. Então a gente já sabe que precisa É. de orar Ela por disse ela. que ia avisar quando ela fosse operada, ainda não ia ser, não. É, não é Era essa agora. semana, né? Não, acho Não, que Ah, acho que é tá. lá não. mais para Ah, tá. frente. Mais para frente. Ângela, e o seu filho? Teve alguma notícia? Foi, correu tudo bem, o Ai, evento que Nós vamos foi bom. despedir, um então, tá? Um beijo para sucesso. todas. Vamos Beijo, sair. obrigada. Beijo.